Christ, thou great Holy One, knowing that that would be my desire in my heart, but knowing that your word says it will not be, therefore we cannot look for that. Ó Cristo, tu grande santo, sabendo que esse seria o meu desejo no coração, mas sabendo que tua palavra diz que isso não acontecerá, portanto, não podemos esperar por isso. We cannot look for our prayer to be answered, but in our heart we believe that and we love them and we want to see them saved. The same way that you were not willing that any should perish. Não podemos esperar que nossa oração seja respondida, mas em nosso coração cremos nisso e os amamos e queremos vê-los salvos da mesma forma que tu, não querendo que alguns se percam. But that all might come to repentance. Mas que todos venham a... All right, let's sing like this, all of us together now while they're getting. Let's sing. Muito bem, cantemos assim, todos juntos agora, enquanto estão, vamos cantar. To be like Jesus, to be like Jesus, on earth I long to be like Him, all through life's journey, from earth to glory, I only ask to be like Him. I'll sing the chorus of the verse, you sing the chorus. Cantarei o refrão ou o verso, vocês cantem o refrão. From Bethlehem's manger came forth a stranger. On earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, I only ask to be like Him. Don't you want to be like Him? They're just about to get settled down now. Você não quer ser como ele? Eles estão a ponto de se acalmar agora. Just to be like Jesus, to be like Jesus, on earth I long to be like Him, all through life's journey, from earth to glory, I only ask to be like Him. What was he? A man of sorrow, acquainted with grief. Is that what he was? He walked about among men, dressed like other men. You wouldn't know him from no one else. O que ele era? Homem de dores, experimentado nos sofrimentos. É o que ele era. Ele andava entre os homens, vestido como os outros homens. Você não o diferenciaria de mais ninguém. But he could stand and look upon the congregation and know what they were thinking about. That's right. When he spoke, it was words that you knew that it was coming from a true heart. Mas ele podia ficar de pé e olhar para a congregação e saber no que estavam pensando. Isso mesmo, quando ele falava, eram palavras que sabia-se que vinham de um coração verdadeiro. That really knew what he was talking about. While the soldiers that come to see him went back and said, never a man spoke like this. Que ele sabia mesmo do que estava falando. Ora, os soldados que vieram vê-lo voltaram e disseram, nunca homem algum falou assim. Wouldn't you like to be like that? Where your words were so seized and it just took a hold of the people's hearts and gripped them like that. Now you can be like him, just get him in here. Is that right? And he'll make you humble. Você não gostaria de ser assim?
que suas palavras fossem tão temperadas que mexessem com o coração das pessoas e as alcançassem assim. Agora, você pode ser como ele, apenas traga-o aqui, está certo? Ele o fará humilde. And when someone smites you on one side of the face, you say, God bless you, brother. I know you don't mean it. When they pierce his hands and his sides, so forth, and says, Father, forgive them. They don't know what they're doing. E quando alguém lhe bate num lado do rosto, você diz, Deus o abençoe, irmão. Sei que não teve intenção de fazê-lo. Quando lhe traspassaram as mãos e o lado e tal, ele disse, Pai, perdoa-lhes, não sabem o que estão fazendo. That was it. Forgiving, humble spirits. That's the way we ought to be. That's the way we got to be. If we ever make the rapture, Foi isso, perdoador, de espírito humilde. É como devemos ser. É como temos de ser se chegarmos a ter parte no arrebatamento. now when you get like that, I can say you're coming nigh unto the Holy Spirit. Agora, quando ficar assim, direi que você está se aproximando do Espírito Santo. Hebrews, the great famous letter written by St. Paul, I believe. What is the book of Hebrews? Now, the letter of the Hebrews was Paul speaking to the Hebrew church. Hebreus, a grande e famosa carta escrita por São Paulo, eu creio, o que é o livro de Hebreus? Agora, a carta aos Hebreus, onde Paulo, falando à igreja hebraica, Separating law from grace in the book of Hebrews. He was telling the Hebrew converts how that they want to continue on in the law. separando a lei da graça, no livro de Hebreus. Ele estava dizendo aos convertidos hebreus como eles queriam continuar na lei. And he told them what law was to grace. Let's read now. This book was written in about 94, somewhere. Now, Ele lhes disse o que a lei era em relação à graça. Leiamos agora. Este livro foi escrito por volta de 94 depois de Cristo, em algum lugar. Agora, for the law having a shadow of good things to come. porque tendo a lei, sendo ou tendo a sombra dos bens futuros, The first phase of the first verse of the 10th chapter of Hebrews. o primeiro ser, ou primeira frase do versículo 1 do capítulo 10 de Hebreus, The law having a shadow of the good things to come. tendo a lei a sombra dos bens futuros. Now remember, Abraham, of course, Abraham didn't live under the law. Abraham lived under grace. How many know that? As long before the law was given. Agora, lembrem-se, Abraão, claro, Abraão não viveu sob a lei. Abraão viveu sob a graça. Quantos sabiam? Isso foi muito antes da lei ser dada. But Moses lived under the law. David, all those lived under the law. And all that the law provided was a shadow of the good things to come. Isn't that marvelous? Just being a shadow. Mas Moisés viveu sob a lei. Davi, todos aqueles viveram sob a lei. E tudo o que a lei provia era a sombra dos bens futuros. Não é maravilhoso? Apenas sendo a sombra. You remember one night last week we were teaching on Revelation 12 where the woman, let's read it right quick. Turn over to Revelation 12. And let's get it. I think that's a beautiful background for this. Here it is here. Lembram-se que uma noite na semana passada estávamos ensinando sobre Apocalipse 12, em que a mulher... Leiamos rapidamente. Abram em Apocalipse 12 e entendamos isso.
Acho que é um belo contexto para isso. Aqui está, aqui. And there appeared a great wonder in heaven, a woman. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher. What does the woman mean in the Bible? Church. O que significa uma mulher na Bíblia? Igreja. A woman clothed with the sun and the moon under her feet. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. A woman, a church, clothed with a bright lighted ray after a lesser light was fading away. See? Uma mulher, uma igreja, vestida de uma luz brilhante, havia se levantado, depois que uma luz menor estava se desvanecendo. Estão vendo? Now, the moon is a shadow of the sun. Is that right? See? The moon, I've seen the moon through those great glasses out there. Agora, a lua é uma sombra do sol, está certo? Estão vendo? A lua, já vi a lua através daqueles grandes telescópios lá. Mother used to tell us about the man in the moon. You've heard that. You know what that is? I looked at it through great powerful glasses. It's mountains. And the sun shining makes a shadow. Great crater. Mamãe nos contava sobre o homem na lua. Vocês já ouviram isso? Sabem o que é isso? Olhei para ela através de grandes e poderosos telescópios. São montanhas e o sol brilhando faz uma sombra. Grandes crateras. There's nothing to grow on the moon. It's just so hot in daytime, it's ooh my. And at nighttime, it's so many times below zero, nothing could live. Nada pode ser cultivado na lua. É tão quente de dia. Que coisa! E à noite está tantas vezes abaixo de zero que nada poderia viver. And you can sit in that glass as if it's standing out here a half a mile from you. You can see 120 million years of light space through that glass. 120 million years. How many miles would that be? Oh my. E pode-se vê-la naquele telescópio, como se estivesse aqui, a 800 metros de você. Pode-se ver 120 milhões de anos de espaço-luz através desse telescópio. 120 milhões de anos. Quantos quilômetros serão? Oh, que coisa! Now, and the moon, and when the sun has gone down, the moon shines. You call it the half hour anyhow. But look, I just see something moving. Agora, e a lua? E quando o sol se põe, a lua brilha. O irmão pode me chamar em meia hora, mesmo assim. Mas, olhem, vejo algo se movendo. Look, in the creation, all things heights and patterns. Sometimes I get to preaching or have a few nights of this, I just feel like I could just move on and on and on. See? Olhem, na criação, todas as coisas tipificadas e segundo um padrão. Alguma noite eu começarei a pregar, ou terei algumas noites disso, sinto que poderia seguir adiante e adiante. Estão vendo? Just to see it, I begin to jump up in front of you, when the Holy Spirit brings it and hang it up there for you to see. Só para ver como isso começa a saltar à sua frente, vocês sabem, quando o Espírito Santo o traz e o faz pairar ali para você, vejam. All the things of shadows and types. When God made the heavens and the earth, He made the moon to shine in the absence of the sun. Todas as coisas de sombras e tipos. Quando Deus fez os céus e a terra, Ele fez a lua brilhar na ausência do sol. To give light while the sun was gone. See? A beautiful type of Christ and the church. Para iluminar enquanto o sol estava ausente. Estão vendo? Um belo tipo de Cristo e da igreja. The church is the moon to give the light to the world while the sun is gone. See what I mean? A lesser light. Amen. A igreja é a lua para clarear o mundo enquanto o sol está ausente.
Estão vendo o que quero dizer? Uma luz menor. Amém. And then otherwise, the moon and the sun is husband and wife, as Christ and the church is husband and wife. E então, em outras palavras, a lua e o sol são marido e mulher, como Cristo e a igreja são marido e mulher. The wife, being the weaker vessel, only gives a smaller light in the absence of her husband. And the church can only make manifestations of the Holy Spirit. And remember, the moon cannot give any light of her own. A esposa, sendo o vaso mais fraco, só emite uma luz menor na ausência do marido. E a igreja só pode produzir manifestações do Espírito Santo. E lembrem-se, a lua não pode emitir luz própria. And when you see the moonlight, it's not the moonlight, it's a reflection of the sunlight. And Christ ascended up. Is that right? E quando você vê a luz da lua, não é a luz da lua, é o reflexo da luz do sol. E Cristo subiu. Está certo? And shines his light on the church to reflect his light and power to the world in his absence. Amen. See what I mean? E faz brilhar sua luz sobre a igreja para refletir sua luz e poder ao mundo em sua ausência. Estão vendo o que quero dizer? Genesis, in the beginning. Now, he sees the woman standing here. Look at her. She's the woman. You'll see in a few moments. Gênesis, no princípio. E agora, ele vê a mulher aqui de pé. Olhem para ela, é a mulher. Vocês verão daqui a pouco. She's the Jewish Orthodox Church, the wife of God, the begotten. And notice that, not the begotten of God, sure, but she's the wife. Ela é a igreja ortodoxa judaica, a esposa de Deus, a gerada. E notem, então, ou não a gerada, ela é gerada de Deus, claro, mas ela é a esposa. And God had to put her away sometimes, back there on account of spiritual fornications. Is that right? And then he returned again and received her again. E Deus teve de repudiá-la em algum momento lá atrás, devido a fornicações espirituais. Está certo? E então ele voltou novamente e a recebeu de novo. And married her and said he was married to a backslider. Is that right? The wife that had gone away from him. Now, what a beautiful picture this is to see this woman standing there and the moon under her feet. E se casou com ela e disse que estava casado com uma apóstata. Está certo? A esposa que tinha se afastado dele. Agora, que belo retrato é este? Ver a mulher ali de pé e a lua embaixo dos seus pés. And the sun shining at her head. Let's look at her just a moment now and see what she looks like. E o sol brilhando em sua cabeça. Olhemos para ela um pouco agora e vejamos sua aparência. On her feet and upon her head a crown of 12 stars. Debaixo dos seus pés e sobre a sua cabeça e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Now what the stars do? Stars give lesser light. Is that right? Well, what does the star shine from? If I could walk out tonight and see that great, bright star on the side, the little star, you sure are a beautiful thing. What makes you shine like that? Agora, o que as estrelas fizeram? As estrelas emitem menos luz, está certo? Bem, a partir do que uma estrela brilha, se eu conseguisse sair esta noite e ver aquela estrela grande e brilhante ali brilhando, eu diria, estrelinha, você com certeza é uma coisa linda. O que a faz brilhar assim? Well, if you could talk and you say, Brother Branham, I'm not shining. Bem, se conseguisse falar, ela diria, Irmão Branham, eu não estou brilhando. Well, what's making you shine? Bem, o que a está fazendo brilhar? It's something shining on me.
See? It's the sun shining on you, Brother Branham. I just helping light up the path for you. Well, then the true pastor of the pulpit, if he's anointed of God, it's not the pastor shining. É algo brilhando sobre mim. Estão vendo? É o sol brilhando sobre mim, irmão Branham. Eu apenas ilumino o caminho para você. Bem, então, o verdadeiro pastor no púlpito, se ele é ungido por Deus, não é o pastor brilhando. It's not him a good preacher, it's not him a good pastor. It's the Holy Spirit shining on him, giving the gospel life. Amen. You know what I mean? It's just beautiful how it's all typed out. Não é ele, um bom pregador, não é ele, um bom pastor. É o Espírito Santo brilhando sobre ele, emitindo a luz do Evangelho. Estão vendo o que quero dizer? É tão bonito como está tudo tipificado. Now, the woman had the moon under her feet, the sun at her head, and 12 stars in her crown. The 12 apostles. Agora, a mulher tinha a lua embaixo dos seus pés, o sol na sua cabeça e 12 estrelas na sua coroa, os 12 apóstolos. This Bible is built upon the doctrine of the apostles and Christ the chief cornerstone. Amen. That's right. Esta Bíblia está edificada sobre a doutrina dos apóstolos e sobre Cristo, a principal pedra de esquina. Isso mesmo? The foundation of the apostles. Now you see that woman is to begin with, don't you? See? 12 stars. All right. O fundamento dos apóstolos. Agora, vocês veem quem é essa mulher para começar, não veem? Estão vendo? 12 estrelas. Muito bem. And she being with child, travailing in birth, pain to be delivered. E estava grávida, com dores de parto, com ânsias de dar à luz. Now, there's the Jewish Orthodox Church, as the law is fading out, the gospel is coming in. Agora, aí está a Igreja Ortodoxa Judaica. Enquanto a lei está se desvanecendo, o Evangelho está entrando. And just as it's fading, there's got to be a new dispensation, so the woman is with child. And she's in pain and travel pain, being travailing in childbirth. E à medida que se desvanece, tende a haver uma nova dispensação. Portanto, a mulher está grávida e ela está com dores, e dores de parto, estando em trabalho de parto. In other words, the Roman Empire had her hover down, she's crying, "Oh, Messiah come, oh, Messiah come. Messiah come." Em outras palavras, o Império Romano a tinha encurralado. Ela estava clamando: "Ó Messias, vem! Ó Messias, vem! Messias, vem!" And here we see her again over here now, as she's travailing, bringing forth newborn babes in Christ Jesus, coming, "Come, Lord Jesus, come, Lord Jesus." Amen. And the travailing in birth there, pains to be delivered. E aqui a vemos de novo, aqui agora, enquanto ela está dando à luz recém-nascidos em Cristo Jesus, clamando: "Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus", nas dores de parto lá, dores para dar à luz. Now watch what she did. And that now he stops, the writer does. Now he sees another scene comes on. Now watch the woman here ready to be delivered. Agora vejam o que ela fez, e que agora ele para, o escritor para, agora ele vê, surge outra cena. Agora veja uma mulher aqui pronta para dar à luz. Now the first thing, the law was fading out. That dispensation of them candlesticks we had the other night. This dispensation's coming in. That was the law being a shadow of the good things to come. Amen. Just a shadow. Agora, primeiro, a lei estava se desvanecendo, aquela dispensação daqueles castiçais que vimos a outra noite. Esta dispensação está entrando. Aquela foi a lei sendo a sombra dos bens futuros, apenas a sombra. I wish we had time to go into all the priesthood and show how everything in there shadowed this dispensation here.
How everything happened back there was a shadow of this, just the same as the sun is. Gostaria que tivéssemos tempo para entrar em todo o sacerdócio e mostrar como tudo lá é sombra desta dispensação aqui. Como tudo que aconteceu lá atrás era sombra disto, exatamente como o sol é. That's the reason people say I was a typologist. I have to be. I have any education, so I have to look in the Bible. I see back there what they was. I notice about what this is going to be. See? I look back there and see. É por isso que as pessoas dizem que sou tipologista. Tenho de ser. Não tenho instrução, então tenho de olhar na Bíblia. Vejo lá atrás o que eles foram. Estou interessado no que vai ser. Estão vendo? Olho lá atrás e vejo. If I see the moon shining, I know it's a little light. It's a wonderful light, but there's a greater light somewhere. I know what the sun's going to look like when I see the moon. Amen. Se vejo a lua brilhando, sei que ela é uma pequena luz, é uma luz maravilhosa, mas há uma luz maior em algum lugar. Sei qual será a aparência do sol quando vejo a lua. Amém. I see what the sun's going to look like, but I've never seen it. If I see the moon, and it's the shadow of the sun, I know what the sun's going to look like when it appears. See what I mean? Vejo qual será a aparência do sol, se nunca ouvi. Se vejo a lua e é uma sombra do sol, sei qual será a aparência do sol quando aparecer aqui. Estão vendo o que quero dizer? Now, this woman was travailing. She was going to bring forth a child. And she was standing there, the sun rising at her head, the moon going under her feet. The sun passed away. Agora, esta mulher estava com dores de parto. Ela ia dar à luz um filho. E ela estava ali de pé, o sol nascendo à sua cabeça, a lua passando sob os seus pés. Ela já passou. See, she's done lived through the dispensation of law. Paul was speaking, see, having the shadow of good things to come. See, just a shadow. The sun was the perfect. Vejam, ela já viveu através da dispensação da lei. Paulo falando, vejam, tendo a sombra dos bens futuros, vejam, apenas uma sombra. O sol era o perfeito. Now, and the both things shine the same time. The law could hang, but it won't shine because the gospel outshines it. See? That's right. Agora, e ambos não podem brilhar ao mesmo tempo. A lei poderia pairar, mas não brilhará, porque o evangelho a supera em brilho. Estão vendo? Isso mesmo. The moon can hang here at 12 o'clock a day. You'll have to look very close to see it. That's right, because the sun's so much brighter that it just outshines it. Amen. A lua pode ficar parada aqui ao meio-dia. Você terá de olhar bem para vê-la. Isso mesmo, porque o sol é muito mais brilhante, a ponto de superá-la em brilho. It may be still hanging there to show that it was last night, but it's light's done gone. That's the law. The law's light is done gone and lived. Pode ainda estar pairando lá para mostrar que estava ontem à noite, mas sua luz se foi. Essa é a lei. A luz da lei se foi e viveu. That's right. Now it's the gospel of dispensation of grace and the power of the Holy Ghost. The resurrected Jesus Christ manifests himself in a greater light. Amen. Isso mesmo. Agora é um evangelho da dispensação da graça e o poder do Espírito Santo. O Jesus Cristo ressuscitado, manifestando-se numa luz maior do que aquela. Let's look at this woman again just a minute. Vejamos esta mulher de novo só um pouco. And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great dragon, great red dragon, having 7 heads and 10 horns, and 7 crowns upon his head. E viu-se outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a sua cabeça 7 diademas. We've taken that the other night now. Look. Vimos isso a outra noite. Agora olhem. And his tail drew a third part of the stars of heaven, and did cast them into the earth. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as à terra. You know what that was? My tail wasn't like a forked tail like you say the devil's got. It was that tail, that lie that he told. Sabem o que era? Agora, sua cauda não era como uma cauda bifurcada, como dizem que o diabo tem. Era aquele conto,
aquela mentira que ele contava. And the very Jews by the Roman Empire crucified the Lord Jesus, and over 2/3 of the Jews denied Jesus Christ, the stars which was in heaven. And watch what he did. E os próprios judeus, por meio do Império Romano, crucificaram o Senhor Jesus e mais de 2/3 dos judeus negaram a Jesus Cristo, as estrelas que estavam no céu. E vejam o que ele fez. And he cast them to the earth. And the dragon stood before the woman, which was ready to be delivered, to devour her child as soon as it was born. E ele lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Now you say the dragon had something to do with the Jews? Certainly. They said, this Jesus says he's the king. We have no king but Caesar. Is that right? Agora, o irmão diz que o dragão tinha algo a ver com os judeus? Sem dúvida, disseram, este Jesus diz que é o rei. Não temos rei senão César. Isso mesmo? See the devil preparing them Jewish hearts back there to deny Jesus Christ when he comes? Can you see the devil denying hearts today to deny the power of the Holy Ghost when he comes? Estão vendo o diabo preparando aqueles corações judeus lá atrás para negarem Jesus Cristo quando ele viesse? Conseguem ver o diabo negando corações hoje para negarem o poder do Espírito Santo quando ele vier? Just exactly the same. Get honest and sincere. But if you're deeply and seek after God, like some of them Jews did, they walked right out and received him anyhow. That's right. Exatamente igual. Ainda assim, honestos e sinceros. Mas se você buscar profundamente a Deus, como alguns daqueles judeus fizeram, eles saíram e o receberam mesmo assim. Isso mesmo. They didn't say what the church said, but it cast 2/3 of them to the ground. And the dragon stood before the woman to devour her child as soon as it was born. Now who stood, what government, what power stood before the woman, the Jewish Orthodox Church? Eles não se importavam com o que a igreja dizia, mas lançou 2/3 deles sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Agora, quem parou de... Que governo, que poder separou diante da mulher a igreja ortodoxa judaica? To devour Jesus Christ when he was born? Rome. So the red dragon was Rome. So you see where the beast has to come out of? Rome. All right. Now watch. Para devorar Jesus Cristo quando ele nasceu? Roma. Assim, o dragão vermelho era Roma. Então, estão vendo de onde a besta tem de sair? Roma. Muito bem, agora vejam. And she brought forth a man-child. That was Jesus. Who was to rule all nations with a rod of iron. E deu à luz um filho homem, que foi Jesus, que há de reger todas as nações com vara de ferro. What did the prophets all say Jesus would do when he comes? Rule the nations with a rod of iron. Is that right? They fail to see his first coming to the Gentiles. When he returns, then he does rule all nations. Amen. O que todos os profetas disseram que Jesus iria fazer quando viesse? Reger as nações com vara de ferro. Está certo? Eles falharam em ver sua primeira vinda aos gentios. Quando ele retornar, então regerá todas as nações. He will come. He is up on his throne now. He's sitting on God's throne. Amen. He that overcomes shall sit with me on my throne, as I have overcome and sat on my Father's throne. Ele virá. Ele não está em seu trono agora, ele está sentado no trono de Deus. Aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Now he's wanting to come back, and where is his earthly throne? The throne of David. God said he'd give him the throne of David in the millennium. We'll sit on David's throne, and we'll sing the great King of Kings sitting there. There he is. Agora, ele está querendo voltar. E quem? Onde é seu trono terrestre? O trono de Davi. Deus disse que ele daria o trono de Davi no milênio. Ele se assentará no trono de Davi e nós o veremos, o grande Rei dos Reis sentado lá. Aí está. He's sitting on his Father's throne. In other words, he's sitting in God's power in spirit now. But when he comes back, he'll sit in an earthly body. Hallelujah. On David's throne.
Agora, ele está sentado no trono de seu Pai. Em outras palavras, ele está sentado no poder de Deus, em espírito agora. Mas quando voltar, ele se assentará em um corpo terrestre. Aleluia! No trono de Davi. Now he's sitting in the majesty of Father now. When we say Father, it's Jesus. It's the Spirit of God by the Holy Spirit in us. Now he's on his Father's throne, right hand of majesty. Agora, ele está assentado na majestade do Pai. Agora, quando dizemos Pai, é Jesus, é o Espírito de Deus, pelo Espírito Santo em nós. Agora, ele está no trono de seu Pai, à destra da majestade. We use the body name Jesus Christ to appear the Holy Spirit, which is God. Whatever you ask the Father in my name, that will I do, for I and my Father are one. Usamos o nome do corpo, Jesus Cristo, o qual apareceu, o Espírito Santo, que é Deus. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei, pois eu e meu Pai somos um. Yet a little while the world see me no more, that's the body will be taken away. But you'll see me, for I'll be with you, even in you, to the end of the world. That's Jesus Christ, the same yesterday and forever. Ainda um pouco, o mundo não me verá mais. Esse é o corpo que será tirado, mas vós me vereis, porque estarei convosco e em vós até o fim do mundo. Esse é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Now he will return in his body again and will sit on a literal throne, a man that will eat and drink and shake hands. Glory, oh my! You say you're too emotional, brother. It makes you emotional. You can't hold yourself when I think of it. Agora, ele retornará em seu corpo de novo e se assentará num trono literal. Um homem que comerá e beberá e apertará mãos. Glória! Oh, que coisa que você diz. O irmão é muito emotivo. Ora, isso o deixa emotivo. Não consigo me conter quando penso nisso. How could you stand at a ball game or something that you like real well and just keep busy? You fisherman, how could you catch a great big bass about 5 pounds and that big grin you're playing? Como você poderia estar em um jogo de bola ou algo de que gosta muito e só vocês, pescadores, como conseguiriam pescar uma grande perca de uns 2,5 quilos e aquele grande sorriso? Sure, something's happened. And when you really get saved and filled with the Holy Ghost, something happens when the Word of God begins to manifest. For we're sitting together in heavenly places in Christ Jesus. Claro, algo aconteceu. E quando você de fato é salvo e cheio do Espírito Santo, algo acontece quando a palavra de Deus começa a se manifestar, pois estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. And the Holy Spirit teaching us and guiding us and setting us in order. What a wonderful time. Now what? E o Espírito Santo nos ensinando e nos guiando e nos pondo em ordem. Que momento maravilhoso! Agora vejam. Rule all nations with a rod of iron. And she brought forth a man-child who was to rule all nations with a rod of iron, and her child was caught up unto God and to his throne. Reger todas as nações com vara de ferro. E deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A what? Agora vejam. And the woman fled into the wilderness, where she had a place prepared of God, a wilderness, the church now, that she should be fed 1,260 days. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus. Um deserto, a igreja agora, para que fosse alimentada durante 1.260 dias. We will know Hebrews. We'll get back on this maybe tonight. I'd like to prove you from the persecution of the church and all through those dark ages, the people come over here. What is American? O que nós vimos em Hebreus, voltaremos a isso talvez esta noite. Gosto de testá-los. Da perseguição à igreja e por todas aquelas eras escuras, as pessoas veem aqui o que é o americano. America was established at Plymouth Rock
for one purpose, freedom of religion. Is that right? Os Estados Unidos foram estabelecidos em Plymouth Rock com um propósito: liberdade de religião. Está certo? And the Bible said that she fled from the dragon. Amen. And had a place prepared in the what? What was America when she come here? Amen. See? E a Bíblia disse que ela fugiu do dragão e tinha lugar preparado. No quê? O que eram os Estados Unidos quando ela chegou aqui? Estão vendo? Where she was nourished for a limited time. A time into dividing. Just about 165 or 70 years. Where she had a place prepared. Onde foi sustentada por tempo limitado. Um tempo e uma metade. Uns 165 ou 170 anos, onde ela tinha um lugar preparado. And then this nation raised up and formed images to the beast and spoke like the beast did, to the Confederation of Organized Church Religion. Amen. E então esta nação se levantou e formou imagens à besta, e falou como a besta a confederação da religião da igreja organizada. Now the church is getting so she can't have her freedom no more. We're going to shut down that bunch of holy rollers. Stop that stuff. We'll unionize the thing and make an organization. Agora, a igreja está ficando de modo que não pode mais ter sua liberdade. Vamos interditar esse bando de santos roladores. Parem com essas coisas. Vamos unificar isso e formar uma organização. E então... What are they doing? Forming an image to the beast. Every time they make a little power. We are the Methodists. We are the Baptists. We're the Nazarenes. We're the Pentecostals. We form our own. We got our own council of churches. We got this. You say Pentecostals? Yes, sir. O que eles estão fazendo? Formando uma imagem à besta. Cada vez eles agregam um pouco de poder. Somos os metodistas, somos os batistas, somos os nazarenos, somos os pentecostais. Formamos temos nosso próprio concílio de igrejas. Temos isso. Você diz, pentecostais? Sim, senhor. The Assemblies of God, the mightiest of all the Pentecostals, belongs to the Confederation of Church. She's just as much in the image of the beast as they are. Amen. I see Catholics. A Assembleia de Deus, a mais poderosa dentre todas as pentecostais, pertence à confederação de igrejas. Ela está na imagem da besta tanto quanto elas. Agora, estão vendo, católicos? We stop these Pentecostals up too. Because the Word of God says so. See what I mean? We can only be honest. This is the truth, brother, because God, not because I said it, because He said it. Nós também criticamos esses pentecostais, porque a palavra de Deus diz isso. Estão vendo o que quero dizer? Só podemos ser honestos. Esta é a verdade, irmão, porque Deus, não é porque eu estou dizendo, é porque Ele disse. I'm just using His Word to speak it to you, see? And the only way I know how to put it together, I don't. I just have to stand here and let Him put it together. And He gives it out and you receive it and then just take it. Now watch it heap up and come that way. Estou apenas usando sua palavra, apenas falando-a para vocês. Vejam, e a única forma que sei como juntar, eu não junto. Tenho de ficar aqui e deixar que ele junte. Então, ele o apresenta e vocês o recebem. E então o tomem. E então observem se formar e vir assim. Just the same thing about healing or anything else. It's God's Spirit moving. He just brings it right to pass. See? Now what? Exatamente igual quanto a cura ou qualquer outra coisa. É o Espírito de Deus se movendo. Faz acontecer. Vejam. Agora vejam. And the woman fled into the wilderness, where she had a place prepared of God. God prepared America for freedom of religion, that she should be fed there 1,260 days. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus. Deus preparou os Estados Unidos para a liberdade de religião, para que ali fosse alimentada por 1.260 dias. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought against his angels. E houve batalha no céu.
Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão contra os seus anjos. The dragon, who was the dragon? Satan, and what nation did it represent? And he had angels. Amen. O dragão, quem era o dragão? Satanás. E que nação ele representava? E ele tinha anjos. Didn't the Bible say that in the last days that the ministering spirits of the devil would be like flaming angels? Amen. But if they speak not according to this, let them alone. Amen. A Bíblia não disse que nos últimos dias os espíritos ministradores do diabo seriam como anjos flamejantes? Mas se não falarem de acordo com isto, deixem-nos. The devil would transform his messengers into angels of light and organize right back, just exactly like Rome did. O diabo transformará seus mensageiros em anjos de luz e tornará a se organizar exatamente como Roma fez. Brother, sister, I don't see where you can find a loophole in that. God just got it all walled up there right here in His Word. There it is. And He said it did. Now what? Irmão, irmã, não vejo onde você poderia achar falha nisso. Deus delimitou tudo ali, bem aqui na sua palavra. Aí está. E ele disse que o fez. Agora vejam. And Michael, the archangel, the great one that stands in the presence of God, and his angels fought against Satan and his angels, the red dragon. E Miguel, o arcanjo, o grande que está na presença de Deus, e seus anjos, lutou contra Satanás e seus anjos, o dragão vermelho. And that was the church that's led by the Holy Spirit and the angels of God fought against the organization and its angels and ministers of light. See how this is perfect? E essa foi a igreja guiada pelo Espírito Santo e os anjos de Deus, a qual lutou contra a organização e seus anjos e ministros de luz. Estão vendo como é perfeito? It's speaking not of something up into the glory, it's speaking of spiritual beings in Rome. The red dragon that stood before the woman to devour her child. Now, Se estão falando, não é de algo na glória, estão falando de seres espirituais em Roma. O dragão vermelho que estava diante da mulher para devorar seu filho. Agora, and they prevail not, neither was there found place any more for them in heaven. mas não prevalecem, nem mais o seu se achou lugar para eles nos céus. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceived the whole world. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que enganou todo o mundo. That Roman power going into every nation, that city that rules over all the earth, he deceived it. Many churches organizing just like him, see, making an image unto the beast. Aquele poder romano entrando em cada nação, aquela cidade que rege toda a terra. Ele a enganou, muitas igrejas se organizando exatamente como ele, vejam, fazendo uma imagem à besta. And was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. E foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Say they don't have a conception of the Scripture? Look, when the arch enemy met Jesus Christ, when he first met him, he didn't go with him just a roundabout way. Diz, eles não têm noção da Escritura? Vejam quando o arqui-inimigo se encontrou com Jesus Cristo, quando se encontrou com ele a primeira vez. Ele não foi indireto com ele. He met Jesus out there and he said, now where's his weakest spot? It's his stomach right now because he's in fasting. He said, if thou be the Son of God, I want you to perform a miracle for me. Ele se encontrou com Jesus lá e disse, agora onde está seu ponto mais fraco? No momento é seu estômago, pois ele está jejuando.
Ele disse: Se tu és o filho de Deus, quero que faças um milagre para mim. Now I know the scriptures, and I want you to perform a miracle. Tell me that you're this miracle worker. If you're the Son of God, turn these stones into bread and eat, and then I'll believe you. Agora conheço as Escrituras e quero que faças um milagre. Dizem-me que tu és este operador de milagres. Se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Come, e então crerei em ti. Now look at that same anointing on preachers today. Say, if that guy's a divine healer, if that church believes in divine healing, let him heal this and I'll believe it. See what it is? It's the devil. Amen. Amen. Agora, vejam essa mesma unção sobre os pregadores hoje. Diz, se esse sujeito é um curador divino, se essa igreja crê em cura divina, que ele cure este, eu crerei. Estão vendo o que é? É o diabo. Jesus turned to him in the scripture and said, it's written that man shall not live by bread alone. Amen. But you don't have to clown for the devil. See? Jesus virou para ele na Escritura e disse, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de... Vocês não têm de fazer palhaçada para o diabo, estão vendo? Now what? The devil said, I'll fix him. If I can get him up on top of the temple. He said, now look, you're sitting up here on top of the temple now looking right over Jerusalem. Now, cast yourself down. And just before you hit the ground, then the angels will bear you up. E agora, vejam, o diabo disse, eu darei um jeito nele se conseguir levá-lo ao topo do templo. Ele disse, agora olha, tu estás aqui no topo do templo, agora olhando direto por cima de Jerusalém. Agora lança-te de aqui abaixo, e pouco antes de bateres no chão, os anjos te tomarão nas mãos. For it's written in the Word. Yes, sir, he quoted Scripture, Satan did. Don't tell me them guys can't quote Scripture. You better know where you're standing. Amen. Yes, sir, fundamentally they can be. Porque está escrito na palavra. Sim, Senhor, ele citou a Escritura. Satanás citou. Não me diga que aqueles sujeitos não sabem citar a Escritura. É melhor você saber onde está posicionado. Sim, Senhor, por mais fundamentais que sejam. He said, all right, polished scholars. But know sometimes no more about God than a Hottentot will know about an Egyptian knife. He said, when he cast down Christ, I said, it's written, he'll give his angels charge concerning. Ele disse, muito bem, um erudito polido, mas às vezes não sabem mais sobre Deus do que um hotentote saberia sobre uma noite egípcia. Ele disse, quando ele lança-te daqui abaixo, disse, está escrito, aos seus anjos dará ordens a respeito. If you're the Son of God, now the Bible says, the Scripture says, if you're the Son of God, jump off this temple. Because the angels got a hold of you at all times. You can heal whatever you want to. You can do whatever you want to because the Bible said so. Se tu és o Filho de Deus. Agora, a Bíblia disse, a Escritura disse, se tu és o Filho de Deus, salta deste templo, porque os anjos cuidam de ti o tempo todo. Tu podes curar quando queres. Tu podes fazer o que queres, porque a Bíblia diz isso. Jesus said, yes, and it's also written. That's all. I shall not tempt the Lord thy God. Amen. That's right. Oh, my. Jesus disse, sim, e também está escrito, lá vai, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso mesmo. Oh, que coisa. Satan said, I'll get him this time, man. So look up here on top of this. Look here, all these kingdoms. There's the United States of America coming up. Great and mighty nation. Satanás disse, eu o pegarei desta vez então. Disse, olha lá no topo deste, olha aqui todos estes reinos. Aí estão os Estados Unidos da América surgindo, uma grande e poderosa nação. Here's Rome now. Here's all these nations around here. Here's Italy. Here's France. Here's Germany, Belgium. Here's all these nations of the world, the whole world over. Said they're mine. Aqui está Roma, agora. Aqui estão todas estas nações por aqui. Aqui está a Itália, aqui está a França, aqui está a Alemanha, a Bélgica. Aí estão todas estas nações do mundo, em todo o mundo. Disse, são minhas. That's right. That's who governs them. The devil governs the United States. Or you say, oh, that can't, or does the Bible said it did. Amen.
Said, these are mine. Isso mesmo, é quem as governa. O diabo governa os Estados Unidos. Oh, você diz, isso não pode. Pode. A Bíblia disse que ele governa. Disse, estas são minhas. Said, I do with them whatever I want to. Amen. I'm quoting scripture. Jesus never denied it. Disse, faço com elas o que quero. Estou citando a Escritura. Jesus não negou isso. He said, I'll give them every one to you if you'll just worship me right here. If you'll say I'm right, agree with me in the scriptures. You know, I'm a teacher. I have a big seminary, a whole lot of angels out here. Ele disse, darei cada uma a ti, se apenas me adorares aqui mesmo. Se disseres que estou certo, concordares comigo na Escritura. Sabe, sou professor, tenho um grande seminário, muitos anjos aqui. And if you'll just agree with me, I'll give them every one to you. Let you be the ruler. E se apenas concordares comigo, eu darei cada uma a ti. Deixarei que sejas o governante. Jesus said, get thee hence, Satan. That's right. Don't tempt me. He walked around there and angels come and minister to him. What is it? Jesus disse, vai-te, Satanás. Isso mesmo. Não me tentes. Ele andou por ali e anjos vieram e ministraram a ele. Que é isto? Jesus knew that he was going to fall heir to every one of them anyhow. He's going to be heir in the millennium. Every nation of this world will be broken, ground to pieces. Jesus sabia que ia se tornar herdeiro de cada uma delas de qualquer forma. Ele será herdeiro no milênio. Cada nação deste mundo será quebrada, toda moída. And Jesus Christ will be the King of the world. Amen. King of kings and Lord of lords. He couldn't rule in such a condition as that. He's going to rule when peace will rule and reign in every heart and love without alloy. E Jesus Cristo será o Rei do mundo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele não poderia reger em tal condição. Ele regerá quando a paz reger e reinar em todo o coração. E amor sem impureza. When Jesus shall return to earth again. It's going to be his anyhow. You didn't have to bow down to Satan. No. Now what? Quickly. Quando Jesus retornar à terra, será dele de qualquer modo. Ele não teve de se curvar a Satanás. Não. Agora, vejam, rapidamente. And I heard a loud voice saying from heaven, now is become salvation, now is become strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora se tornou a salvação, agora se tornou a força e os reis, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before God day and night. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de Deus os acusava de dia e de noite. And they overcome him by the blood of the Lamb, and by their testimony. All right. And they love not their lives unto death. E eles o vencem pelo sangue do Cordeiro e pela seu testemunho. Muito bem. E não amaram as suas vidas até a morte. Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in the earth. Woe unto the habitations of the earth, and the sea. Portanto, alegrai-vos, ó céus, e vós que habitais na terra. Ai das habitações da terra, porque o mar. For the devil is come down unto you having great wrath, because he knoweth that he has but a short time. Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. I used to see where he's roaring about, so deceitful, acting like organizing himself up and bringing people and polish it up. Did you know where polish and all that first come from? Agora, você pode ver onde ele está bramando em derredor tão enganoso, agindo como organizou-se e trazendo pessoas e polindo isso. Sabiam de onde o polimento e tudo isso veio? It originated by the devil. In the heavens, for the devil, the first thing he wanted was to make a kingdom that outshined Michael. Big.
Originou-se pelo diabo nos céus, quando o diabo, a primeira coisa que ele queria era fazer um reino que superasse Miguel, grande. What Cain, his son, when Cain come into existence, he fixed his altar, as it was on Easter morning, with beautiful flowers, fixed it all pretty, and put the very polished fruits and laid that upon the altar, and made everything so pretty. He said, surely God will receive that. Isn't it beautiful? Vejam Caim, seu filho. Quando Caim veio à existência, ele arrumou seu altar, como na manhã de Páscoa, com lindas flores. Ele o embelezou todo e colocou a fruta bem polida e a colocou no altar, e deixou tudo tão bonito. Ele disse, com certeza Deus receberá isso. Não está lindo? Look at that same nature in church today. See? Won't God receive us if our pastor has a degree, if he knows how to speak very fluently good English, and an eloquent speaking man? Vejam essa mesma natureza na igreja hoje. Estão vendo? Não nos receberá Deus se nosso pastor tiver um diploma, se souber falar bem e fluentemente o inglês e for um homem eloquente. Won't the best class of the city come to us? Look at our great shrine, look at our great crosses, look at our fine pew, look at our thousands of dollars organ, and look at all of these things here that we got, and a nice polished, our deacons are the businessmen of the city. A melhor classe da cidade não virá a nós. Vejam nosso grande santuário, vejam nossas grandes cruzes, vejam nosso belo banco, vejam nosso órgão de milhares de dólares e vejam tudo isso que temos aqui e um belo e polido. E nossos diáconos são os homens de negócios da cidade. Surely they'll come to us, the same old devil. When God looked down, he said, there's nothing in us. Right. Com certeza virão a nós, o mesmo velho diabo. Quando Deus olhou para baixo, disse, isso não tem valor. Isso mesmo. And here come Abel, ragged, pulling the little lamb behind him with a grapevine wrapped around his neck, laid him up on the altar, took a rock and began to chop him like that, and the blood began to fly, and the lamb bleating and crying. E aqui vem Abel, esfarrapado, puxando um cordeirinho atrás com um cipó enrolado no pescoço. Levou-o ao altar, pegou uma pedra e começou a cortá-lo assim, e o sangue começou a jorrar, e o cordeiro a balir e a gritar. God said, that's it, Abel. Amen. That's it, Abel. To the shedding of the blood, cleansing. Amen. I feel like a holy roller this morning. I really do. Deus disse, é isso, Abel. Amém. É isso, Abel, através de derramamento do sangue, purificação. Amém. Sinto-me como um santo rolador esta manhã. Sinto-me mesmo. Notice, back to Hebrews right quick. Notem, de volta a Hebreus, bem rápido. The law having a shadow of good things to come, and not the very, and not the very image of the things, not the, see, just the shadow of it. Tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a exata, notem, e não a imagem exata das coisas, não há, vejam, só uma sombra disso. Not the very image of the things can never, let's see, not the very image of the things can never, with those sacrifices, não a imagem exata das coisas, nunca, vamos ver, não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios, they offered year by year continually make the comer thereunto perfect. que continuamente se oferecem cada ano, podem aperfeiçoar o que a eles se chega. Now the law having a shadow of the good things to come can never make the comer perfect. Now, did the Bible say then if the law could not make perfect? Ora, tendo a lei a sombra dos bens futuros, nunca pode aperfeiçoar o que a eles se chega. Agora, a Bíblia disse, então, se a lei não podia aperfeiçoar, Then the Bible speaks that there can be a perfection. Amen. Amen. Do you believe there is a perfection? Amen. Let's turn to St. Matthew, the 5th chapter, I believe, in and about the 48th
perfect. Então a Bíblia fala que pode haver uma perfeição. Vocês creem que há uma perfeição? Vamos abrir em São Mateus, no capítulo 5, creio eu, e no 40 e por volta do versículo 48. And see if we can find that. I believe that's about right. If I'm not mistaken, Matthew, just so I can read for you. The 5th and 48. Yes, that's it. Just exactly. Jesus speaking in the Beatitudes. E ver se podemos encontrar isso. Creio que é isso, se não me engano. O Mateus, só para que eu possa ler para vocês, o 45, sim, é esse, exatamente. Jesus falando das bem-aventuranças. Be therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. How are you going to do it? Be perfect, as your Father has. And those sacrifices under the law could not make the comer perfect. Why? Now watch this a little while. Como você vai fazer isso? Sede perfeitos, como o vosso Pai tem, e aqueles que sacrificavam sob a lei não podiam aperfeiçoar o que se chega. Por quê? Agora vejam só um pouquinho. For then they had not have ceased. If they make the comer perfect, then they'd not have ceased. They kept on with the law. See? De outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Se tivessem aperfeiçoado o que se chega, teriam deixado de se oferecer. Eles continuaram com a lei, estão vendo? Because that the worshipers, did you read this? Look at here. Porque o ministrante, que coisa, leram isto? Olhem aqui. For the worshiper, the laity, the worshippers once heard should have no more conscience of sin. Porque o ministrante, os leigos, purificado uma vez o ministrante, nunca mais teria consciência de pecado. What's happening to you out there then? What are you carrying on fussing with your neighbor about? Ufa! O que está acontecendo com você aí, então? O que você está fazendo, discutindo com seu próximo sobre isso? The Bible said the worshiper once heard has no more conscience of sin. A Bíblia disse: purificado uma vez o ministrante, nunca mais terá consciência de pecado.